dia, graça e paz a toda a Assembleia. É bom mais uma vez estarmos juntos. É bom nós estarmos juntos. Somos todos tão diferentes, não é? Somos todos tão diferentes. Parecemos diferente, falamos diferente, pensamos diferente e estamos todos aqui com o mesmo propósito. Aliás, mesmo que não esteja no seu propósito, está no propósito de Deus. Ao estarmos aqui, nós conseguirmos entender quem Ele é e conseguirmos nos sujeitar a este Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão justo, tão bom, tão reto. E não é fácil nós conseguirmos entender quem Deus é, porque a nossa vida é tão corrida e absorve-nos tanto a nossa atenção. Muitas graças. Obrigado. E absorve-nos tanta atenção que, como a Zita estava a dizer no início, nós temos uma inclinação para pensar em nós, para pensar no nosso dia, para pensar nos nossos afazeres, para pensar nas nossas coisas, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas nossas, e às vezes até é difícil em família adicionar mais alguém. Nós muitas vezes habituamos-nos a fazer isso e às vezes até dependemos de alguém. Habituamos a não pensar apenas em nós, mas habituamos a pensar no marido, ou no filho, ou nos filhos, ou no trabalho, e ficamos dependentes daquilo. É aquilo que coordena a nossa alegria. Se os nossos maridos, ou os nossos filhos, ou o nosso trabalho estiver bem, nós estamos bem. Mas se alguma coisa destas falhar, então nós também falhamos. Isto é uma radiografia a todos nós. E é interessante que Deus, aquilo que diz é: coloca os teus olhos em mim. Ele não falha, Ele permanece sempre fiel a si mesmo, e àqueles que se chegam a Ele, Ele jamais os lança fora. Podemos depender dEle nas coisas mais básicas da vida, aliás, somos gratos por isso, pelo que vestimos, pelo que comemos, pelo que bebemos, e inclusivamente por aquilo que nós somos suportados na nossa saúde, dia após dia, que nos permite também trabalhar, nos permite estar juntos uns com os outros. E todas essas coisas Ele diz que nos dá quando nós procuramos, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Ou seja, quem Ele é e aquilo que nos proporciona chegar até Ele. Querem abrir comigo a palavra de Deus em Atos 3? O nosso texto que nós vamos meditar encontra-se desde o versículo 1 ao 19. Em boa verdade, o capítulo todo, o terceiro capítulo, poderia ser lido ele todo e ensinado ele todo, mas nós teríamos que estar aqui muito mais tempo porque ele toca em tantas coisas e eu queria tocar apenas em duas coisas específicas. Eu quero que nós entendamos um padrão que nos está a acompanhar ao longo de algumas pregações. Sempre que nós falamos em Jesus e no seu ministério, nós vemos uma coisa que não arredou do seu ministério, que são milagres. Sinais que apontavam que ele era o Cristo, o Messias. E esses sinais eram irrefutáveis. Ninguém os negava. E até de alguma forma era obrigado, ou seja, era obrigatório tentar silenciar quem falava dos milagres de Jesus. Mas ele não os fazia às portas fechadas apenas. Ele fazia-os no meio das multidões. E eles eram anunciados aos magotes. Então era irrefutável perceber que Jesus, todos os sinais que ele faria e fazia, apontavam a dizer que ele era o Cristo. Gritavam a dizer que ele era o Messias, aquele que havia de vir da parte de Deus para fazer aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer. Tanto é que um fariseu, por causa destes milagres e sinais, foi atraído até Jesus. E nós vimos nessa altura que os sinais atraíam até à pessoa de Jesus. Atraíam as pessoas. Ouviam falar da sua mensagem, mas aquilo que os atraía era o milagre. Mas aquilo não ficava por ali. Quando as pessoas eram atraídas à pessoa de Jesus, ele pregava a mensagem do reino. E ela sempre começou
com uma palavra muito interessante. É um alerta. Arrependei-vos. João Batista, quando anunciou a pessoa que havia de vir, que era Jesus, a pregação dele começava sempre com este alerta: arrependei-vos porque é próximo o reino dos céus. Posteriormente, quando Jesus chegou e foi batizado pelo próprio João Batista, o João Batista reconheceu que ele não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus, quanto mais batizá-lo. E Jesus disse: é mister que isto aconteça, é necessário que aconteça, para que se cumpram as Escrituras. Então Jesus sempre quis cumprir as Escrituras, porque ele sempre pregou o propósito do reino que as Escrituras apresentam, que é o reino de Deus. E não ficamos por aí, mas o próprio Nicodemos, aquele tal mestre fariseu que foi convencido e atraído, aliás, foi atraído pelos milagres, chegou perto de Jesus e diz: sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque os milagres que tu fazes, ninguém consegue fazer a não ser que Deus seja com ele. E agora aqui em Atos nós vemos que Jesus já não está com eles, no capítulo 3, Jesus já morreu, deu a sua vida e cumpriu as Escrituras e a sua promessa, ressuscitando ao terceiro dia, para que não houvesse dúvidas. Ao terceiro dia, após a sua morte, ele ressuscitou. E andou durante 40 dias com os discípulos. E nas suas aparições aos discípulos, e não só, a muitas outras pessoas, ele pregava e ensinava as coisas que eram necessárias que eles entendessem acerca do reino de Deus. E foi naqueles 40 dias que diz nas Escrituras que Jesus lhes abriu o entendimento para que eles entendessem finalmente os propósitos do reino de Deus. Em Atos 1 nós vemos Jesus a lembrar, no fundo é Lucas a relembrar aquilo que se passou no final dos Evangelhos, e naquele relato ele está a dar uma ordem específica aos discípulos com uma promessa lá: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles sabiam bem, juntando ao ensino de Jesus, o que é que aquilo queria dizer. Eles só não sabiam era quando e como seriam revestidos. Mas isso aconteceu em Atos 2, quando nós entendemos que no dia de Pentecostes, que era também o dia da festa das primícias, foram também as primícias do poder de Deus através da igreja. Porque batizou-os, incluiu-os, introduziu-os, fê-los um organismo vivo, um corpo, que nós chamamos o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. E todos nós fazemos a parte do corpo, quem está redimido em Cristo Jesus, quem já aceitou e reconheceu esta palavra que foi pregada do arrependei-vos e que já se colocou debaixo da justiça que existe em Cristo Jesus e foi então introduzido no corpo pelo Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo, no Espírito da igreja, no Espírito que une a igreja. E eles não só foram batizados nesse organismo vivo que foi o corpo, mas eles também foram cheios. Foram soprados. Semana passada eu disse que era quase como se fosse uma vela, nós éramos a vela, mas sem o vento do sopro nós não temos uma direção. Mas quando o sopro de Deus, o seu Espírito, aliás, Espírito na palavra é sopro, ok? Sempre que o Espírito é apontado, ele é como um sopro. E esse sopro dá-nos uma direção. E essa direção é nós cumprirmos a vontade de Deus, agora no propósito de ser um corpo, que é o corpo de Cristo, que é chamado a igreja. Então vamos ler então aqui em Pedro e João, depois deles serem cheios do Espírito Santo, mais de 3.000 pessoas, por causa destes milagres, foram atraídos até eles. Pedro pregou o Evangelho. E sabem qual foi a primeira palavra que ele disse? Arrependei-vos. Porque sem arrependimento é impossível aceitar o sacrifício de Cristo. E arrepender na Bíblia mostra uma mudança de pensamento e uma mudança de ação na vida. Não é uma emoção. É uma mudança de pensar, uma mudança de estrutura de pensamento, que
depois tem uma ação prática no dia a dia. E todas as outras pessoas podem testemunhar que houve uma mudança. Uma mudança radical, que neste momento está radicada em Cristo. Não é radical de extremista, não é de radical de loucura, é radical de estar radicada, bem enraizada, fortalecida na pessoa e na obra de Cristo. E agora Pedro e João e a igreja diz que eles estavam unânimes na doutrina, no ensino que os apóstolos mencionavam, debitavam, davam à igreja, a todos aqueles que se tinham juntado aos 120, que eram mais ou menos 3.000, ou seja, neste momento tinham 3.000, que se juntavam todos os dias, e eles reuniam-se também num lugar onde eles tinham determinado que seria o primeiro campo missionário. O templo. Vejam bem. O templo que os judeus usavam para fazer os sacrifícios que Jesus já tinha dito, está terminado. Essa forma de viver cristianismo, aliás, religião, porque eles não viviam cristianismo, eles viviam judaísmo. Essa forma de viver a religião, ou seja, a ligação com o Pai, está completamente obsoleta, foi ultrapassada e agora é uma nova aliança que eu faço com vocês através do meu sangue e do meu corpo. E este momento é crucial para nós entendermos uma coisa. A igreja ainda não sabia todas as coisas, mas sabia que tinha uma missão. Ser testemunha deste Cristo, com o poder deste Cristo, que na mesma pessoa de Jesus, que eles tinham visto aquele poder a ser transformador e atrair as pessoas até à mensagem, eles também o teriam. E na realidade diz que muitos milagres se faziam por intermédio dos apóstolos, e a igreja crescia a cada dia. Eles estavam unânimes no ensino, no partir do pão, nas orações, e eles todos os dias iam ao templo, que era o primeiro campo missionário onde eles pregavam o Evangelho, na medida em que o Senhor lhes abria a porta. E um certo dia, que é onde nós vamos começar a ler agora, um certo dia, num desses dias que eles todos os dias iam ao templo, ele, Pedro e João, começaram a caminhar em direção ao templo e chegaram ao templo por uma das portas que o templo tinha, porque ele tinha várias, e esta porta é onde estamos agora aqui neste momento. Diz assim no versículo 1: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atónito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida.
de Sartre, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Esta é a mensagem que nós temos hoje para nós pensarmos. Eu vou dividi-la em dois momentos específicos para nós entendermos o padrão que o Espírito Santo tem estado a usar desde o ministério de Jesus até agora ao ministério da Igreja. E pasmem-se, ainda hoje é com este padrão que o Espírito Santo convence as pessoas. Mas antes disso, vamos orar juntos. Nosso querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença. Estamos na Tua presença em humildade. Senhor, queremos aprender de Ti, que és o autor desta vida, Senhor, que nós temos. Não só daquela que nós entendemos e conhecemos cada vez que nós vemos nascer uma criança, mas esta vida eterna que nós começamos a nascer e a viver desde que nós conhecemos o nosso Senhor Jesus. Nós entendemos o plano da salvação, a Tua justiça perfeita, Senhor, e que nós estávamos tão longe de poder cumprir essa justiça, de pagar o preço do nosso pecado. Estávamos tão afastados de Ti. Mas este dia, Senhor, em que nós conhecemos que o nosso querido e amado Jesus veio até aqui este lugar para que pudesse viver uma vida perfeita e ser esmagado com todos os nossos pecados. Senhor, obrigado porque nos dás este entendimento. Senhor, ainda hoje nós precisamos de Ti. Ainda hoje nós entendemos que dependemos de Ti. E nós dependemos de Ti para todo o sempre. E é para todo o sempre, Senhor, que nós dizemos que queremos estar contigo. Senhor, faz-nos entender, abre o nosso entendimento nesta manhã para que nós possamos entender a Tua palavra, porque sabemos que é a Tua palavra que nos transforma, que transforma o nosso entendimento, que nos renova o nosso pensamento e que nos dá força pelo Espírito de nós cumprirmos a Tua vontade, Senhor, e de agirmos segundo a Tua perfeita vontade. Então é no nome do Senhor Jesus, que tornou todas estas coisas possíveis a nós, que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. E amém. Então nós temos aqui este contexto geral já montado, nós já fizemos a nossa leitura, mas eu quero separar em dois blocos este pensamento que é o tal padrão que nos tem acompanhado desde o início, e eu quero mostrar, através das Escrituras, que ele não só começou no início da Igreja, mas ele sempre acompanhará a Igreja. Então eu dividi em duas partes. Em primeiro lugar, o milagre que atrai. E pus entre parênteses a mensagem, ou o milagre, o espanto, a transformação que valida, que abre a porta para a mensagem. Então o milagre atrai. A transformação de uma pessoa atrai. Mas não é por aí que termina. Há uma ou outra parte que é onde Pedro começa, quando todos já foram atraídos por esse milagre, por essa grande realidade de transformação de uma pessoa, e Pedro não para ali para dizer, fomos nós que fizemos, já agora nós abrimos uma igreja ali na rua esquerda, na sala não sei quantos. Ele não faz esta publicidade. Ele não manda mensagens por WhatsApp, não manda por e-mail. Ele simplesmente não perde aquele momento porque ele sabe que Deus fez um milagre para que ele pudesse abrir a sua boca e pregar o Evangelho. Não o Evangelho que vai ao encontro de amaciar pessoas, mas que vai ao encontro da transformação de pessoas. Por isso as palavras são duras na pregação do Evangelho. Mas não é só quando Jesus pregava. Não é só quando a igreja começou a ser igreja. Mas sempre que a igreja continuar a cumprir a missão de ser igreja e pregar o Evangelho vai ser duro
para quem ainda não se arrependeu e vai ser suave e de esperança para quem já se arrependeu. Mas nós, como igreja, normalmente temos a tendência de forjar o Evangelho, de tornar isto ao contrário. Fazê-lo suave para quem ainda não se arrependeu e pesado para quem já o vive. É um perigo que nós temos, é uma inclinação que nós temos. É dura esta realidade, mas é a verdade que nós temos. E é só abrir as Escrituras e nós vemos através de Atos, e se nós formos continuando a ver alguns momentos de Atos, a igreja faz isto a si mesma. Amacia a mensagem para quem precisa da mensagem dura e pesa a mensagem para quem precisa dela macia. Agora, o que é isto da mensagem dura e macia? Vamos aprender juntos. Então, o milagre que atrai. Diz assim no versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração à hora nona. Aliás, nós vemos nas Escrituras, em Salmos 55, 16, 17, que na cultura judaica, e por causa do Espírito Santo de Deus ter anunciado isto através das Escrituras, eles iam ao templo 3 vezes por dia para fazer uma entrega de oração. Era uma entrega que eles faziam diária. Eles não tinham que ir fazer as 3, mas uma das 3 eles tinham que ir. Então eles revezavam-se para fazer. E Pedro e João iam à hora nona, que é, provavelmente não, é realmente aqui a hora das 3 da tarde. Eles tinham uns horários diferentes, ou seja, o horário deles não era igual ao nosso. E aqui em Salmos 55, 16, 17 diz o seguinte: Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia. Farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Estas são as divisões das horas na cultura judaica para eles fazerem as suas orações, a sua entrega. Não era apenas àquela hora, era daquela hora até. Então eles começavam a partir das 9 da manhã até ao meio-dia, que era a primeira hora, no fundo era a primeira, a segunda e a terceira hora, mas a primeira hora até ao meio-dia havia um encontro. Haviam algumas pessoas que faziam essa oração. Depois da terceira hora até à sexta, que era do meio-dia até às 3 da tarde. E depois da terceira hora, que era das 3 da tarde até às 6 da tarde. Ou seja, eles tinham estes momentos, chamadas as vigílias, mas eles tinham estes momentos para se dedicarem. E diz então que Pedro e João estavam a cumprir uma fórmula da cultura judaica para ir até ao Senhor, falar com Ele para que Ele trouxesse salvação. Hosana, salva-nos desde os céus. E eles estavam a fazer isto todos os dias. E muitos milagres já tinham sido feitos através dos apóstolos e eles já tinham pregado o Evangelho destas vezes. Apesar este relato de Lucas ter trazido, é porque há aqui alguma coisa específica que nós temos que entender. Mas muitos deles foram feitos assim. Milagre acontecia, as pessoas eram atraídas e Pedro, João, Tiago pregavam o Evangelho. Então os milagres eram feitos por intermédio dos apóstolos e a palavra era pregada através dos apóstolos. E toda a igreja rejubilava e estava unida nesse ensino e nessa vida. Mas Lucas quis, a certa altura, registar este relato. Mas se nós fôssemos ao relato do capítulo 2, nós vemos que já muitos milagres estavam a acontecer e as pessoas iam se agregando à igreja, assim como Deus os enviava, como Deus determinava que eles eram salvos. Diz assim: era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Era costume este homem já desde nascença ser levado até à porta do templo para que, quando as pessoas fossem até à oração, à entrega, se sentissem constrangidos por aquela deficiência que ele tinha desde nascença e de alguma forma o suportassem, porque essa era a vontade de Deus, até mesmo em relação ao templo, em relação às ofertas, em relação às orações. Então diz que aquele homem era trazido todos os dias, ele dependia de alguém que de alguma forma se sentia obrigado, ok? A fazer essa missão. Eu todos os dias vou-me levantar e vou levar este homem coxo de nascença para que ele possa ter o seu sustento e assim as pessoas podem de alguma forma ser ativos naquilo que dizem a Deus que querem fazer, que é cuidar das pessoas, dos aflitos, das viúvas, dos órfãos, dos deficientes, e então nós damos a oportunidade a ele de ser sustentado e aos outros de conseguirem cumprir a vontade de Deus. Então ele era levado todos os dias para aquele lugar e diz que Pedro e João estavam a passar por lá.
Diz assim em Atos 2, 42 a 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas não era tudo. No versículo 46 diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo. Sabe que esta palavra unânime aqui quer dizer muito, porque isto tem um grande peso. No templo eles não podiam pregar o evangelho de forma aberta. Ou então eram mortos, como há 50 dias ou há 3 meses Jesus tinha sido morto por ter pregado durante uma semana no templo, abertamente, contra a doutrina dos fariseus. Eles sabiam muito bem, então eles estavam unânimes. Quer dizer que eles não estavam sozinhos. E reparemos nisto. Diz assim: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Então é uma coisa natural. Estava aqui a acontecer um ato diário, cotidiano, regular, normalíssimo, nada de estranho a acontecer. No versículo 4 diz o seguinte: Pedro, fitando-o, e agora diz o quê? Unânime, juntamente com João. Ouçam, a igreja nunca anda sozinha. Eles andavam unânimes em todas as coisas que faziam. Quando Pedro e João subiu ao templo, eles estavam todos juntos. Eles não estavam a ir os dois apenas. Eles estavam todos juntos no mesmo sentimento, na mesma forma de estar, unânimes, para que Deus acrescentasse à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos ver o que é que Deus faz. Mas Pedro e João estavam a ir, e fitando-o atentamente, juntamente com João, disse-lhe: olha para nós. Agora nós podemos aqui pensar muita coisa. Será que ele sabia o que é que ia fazer? Será que ele não sabia? Será que ele estava consciente de que poderia dar certo ou não dar certo? Passar vergonha ou Deus ser glorificado? Mas sabem uma coisa? Eles não estavam tão preocupados com isto, porque eles estavam com unidade no corpo. Sabe que existe unidade do corpo em cada ação individual que nós fazemos. Cada vez que nós estamos no nosso trabalho ou que nós vamos para algum lado, nós não estamos sozinhos. Nós estamos a ser acompanhados por todo um corpo em que a cabeça é Cristo. E o sopro que nos faz levar isso é o Espírito Santo de Deus. Mas nós estamos todos ligados em corpo, em igreja. Então eu, quando faço alguma ação individual, quer no meu trabalho, quer na igreja, eu não faço sozinho. Quer saber uma coisa? Se for para lucro, eu não recebo lucro. É para Deus ser glorificado. Se for para déficit, é para toda a igreja, porque toda a igreja sofre o dano. Por isso é que a Bíblia nos adverte que um só pouco de fermento leveda toda a massa. Todos nós sofremos com o dano, seja no lucro, seja na dívida, na dificuldade. Então existe unidade no corpo, do corpo na ação individual. Então diz que ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. É interessante, e eu quero bater nesta tecla na unidade. Ainda que a Bíblia nos mostre que Pedro é que falou, diz que Pedro e João falaram. Ainda que diga que Pedro fitou, diz Pedro, juntamente com João, fitou os olhos. E agora é interessante que quando ele olhou para eles, não olhou apenas para quem falou, olhou para eles. Todos nós como igreja estamos a ser visíveis. Ou na transformação, ou na não transformação. Todos nós somos foco do olhar de alguém. E nós somos um corpo. Mas aqui neste caso diz que ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E não é isso que as pessoas, quando olham para nós, esperam receber? Alguma coisa? Aqui o que eles fizeram foi pôr o exercício da missão que eles tinham de fé em Cristo. Aqui o que eles estavam a fazer era: nós não estamos a trabalhar para nós, nem estamos a montar uma coisa nossa, nós não estamos a empreender uma nova empresa para nós, nós estamos a fazer a missão de fé e na fé que Cristo nos deu. Então Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro. Isto era como quem diz: olha, não tenho dinheiro comigo, mas aquilo que eu tenho te dou. O que é que Pedro sabia que tinha? O que é que Pedro sabia que tinha da parte de Deus?
Ele sabia que tinha uma mensagem, ou melhor, deixem-me eu retroceder. Ele sabia que tinha uma missão e que essa missão englobava duas coisas. Uma mensagem e o poder para entregar essa mensagem. Ele tinha a certeza absoluta de que essa era a missão que ele tinha, que a igreja tinha e mais ainda, que a igreja tem ainda hoje. Nós temos uma missão que é uma mensagem que é intocável, tem que ser sempre a mesma, e o poder que vem de Deus. E é isso que faz a diferença. Pedro, porém, nos disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E isto é incrível. Nós hoje, por termos lido já isto tantas vezes, olhamos para isto e dizemos, ok, foi mais uma vez que nós lemos. Mas eu acredito que no céu, os anjos, ouça, cada vez que eles estão a ouvir isto, eu não sei se os anjos se arrepiam, mas cada vez que alguém celeste, e neste caso estou a falar de entidades celestiais, de anjos, ouvem esta mensagem, reconhecem a ação do Espírito Santo nesta terra, através de homens e mulheres pecadores, desobedientes, falhos, eles devem olhar para isto e dizer, o nosso Deus é extraordinário. Sabe, porque Ele não é só Deus nosso, Ele também é Deus dos anjos. Ele é Deus de todos os seres, de toda a terra. E a lua e o sol curvam-se, as estrelas curvam-se, porque quando Deus disse, fica aí, não saias, eles não saíram, eles obedeceram e até hoje continuam a obedecer. As estrelas, o sol, a lua, o firmamento dos céus, o mar, a terra, sempre ficaram em obediência, desde o início até agora. E a única coisa que nós vamos vendo de terremotos e estas coisas assim, é a terra a gemer por causa do pecado. É como que a pedir redenção, como diz em Romanos 8. Mas nós somos o único ser criado por Deus que somos desobedientes da ponta de um osso até à ponta do outro osso. Que Deus diz faz e nós não fazemos. Deus diz fica e nós andamos. É o único ser da criação. Já repararam? Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Sabe o que é que isto quer dizer? Um homem humilde neste momento. Porque se fosse o Pedro de anteriormente, ele tinha muita coisa para dizer, muito disparate para trazer, muitas anedotas para contar, ele tinha muita coisa dele, mas ele agora diz, olha, não tenho prata nem ouro, eu não tenho nada. Para te dar, não tenho nada. Daquilo que tu queres, daquilo que eu tinha. Mas uma coisa eu tenho, e agora eu isso te dou, que é a mensagem e o poder de Deus. E ele inverteu isto. Ele deu o poder de Deus e esperou que o poder de Deus se firmasse para que ele pudesse pregar a mensagem. Diz assim, eles tinham ouvido Jesus dizer acerca do que eles tinham que fazer e como fazer. E em João 14, quando Jesus está a apresentar a missão que eles tinham que ter e também o poder com que eles faziam, repara o que é que diz aqui, em João 14, 12 a 14. Diz, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A realidade é que Pedro não estava a pedir nada para ele. Não estava a pedir nada que não fosse para glorificar o Filho. Era tudo para glorificar o Pai no Filho. E por isso ele tinha a certeza que eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu vou dar-te. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te. Anda. Ele pediu uma coisa no nome do Senhor Jesus, segundo o poder de Jesus, para o propósito da missão de Jesus. E o Senhor cumpriu e fez com que ele se levantasse. E é um momento crucial da fé, porque diz, e tomando pela mão direita o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé.
passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Sabe que este é o momento da atração, o momento do milagre, da transformação, do testemunho da grande transformação de uma pessoa. É o momento de Deus atrair as pessoas para ouvir a mensagem que purifica, a mensagem que transforma, a mensagem que salva, que é o Evangelho de Jesus Cristo. É o momento da atração, o testemunho da transformação. Diz assim no versículo 9: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Sabe qual é o maior testemunho da transformação de uma pessoa? Porque nem todos temos uma doença de nascença em que nos priva de andar, e não são só os paralíticos, ou os cegos, ou os coxos que podem ser o testemunho. Sabe qual é o maior testemunho da fé em Cristo? É o louvá-lo. É louvar a Deus. Diz que todo o povo viu a louvar a Deus. Todo o povo viu a andar e a louvar a Deus. Versículo 10: e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Versículo 11: apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atónito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. E é aqui que nós terminamos o nosso primeiro momento, que mostra o primeiro momento de a atração pelo milagre, a atração à mensagem. E Pedro começa a pregar a mensagem. Estavam reunidas agora todas as condições para começar um culto, ou então uma seita. Sabe qual era a grande diferença? Vamos ver o que é que Pedro diz. Porque se Pedro começa a falar sobre o milagre, e a testificar do milagre, e a exaltar o milagre, e a louvar o milagre, e a testemunhar o milagre, é uma seita. Se Pedro agora começar a pregar o Evangelho em Jesus Cristo, que veio a uma terra para ser crucificado, maltratado por esta gente, mas que esse era o propósito de Deus para que houvesse salvação, então é um culto, é uma igreja. Então vamos ver o que é que Pedro fez. Pedro escolheu a mensagem que transforma, que ela é superior ao milagre. O milagre é apenas para atrair a pessoa para a mensagem. O milagre não transforma. O milagre não salva. O milagre só cura o físico. A mensagem cura o espírito, vivifica o espírito, regenera o espírito e dá-nos a salvação. Transforma a nossa vida por completo. Diz assim, versículo 12: à vista disto, quando Pedro viu todas estas coisas reunidas, o povo a vir todo direito a eles. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelita, porque vos maravilhais disto? Ou porque fitais os olhos em nós? Repara aqui uma diferença. Quando Pedro olhou para o coxo de nascença, o que é que ele disse? Olha para nós. E agora que o milagre foi feito, que a glória de Deus foi demonstrada, o que é que ele está a dizer? Para que é que vocês estão a olhar para nós? Para quê? Acham que fomos nós que fizemos isto? Acham que foi por nosso meio, por nossa fé, por nossa qualidade, por nossa capacidade? Não. Por isso não olhem para nós. Olhem para aquele que fez isto acontecer. E ele começa a apresentar a pessoa de Jesus. E isto é extraordinário aquilo que Pedro fez. Porque é preciso ter um grande arcabouço. É preciso estar cheio do Espírito Santo para fazer isto. Porque ele tinha uma oportunidade enorme de parecer grande. Tipo o apóstolo Pedro. O apóstolo de Roma. O Papinha. Ele tinha a grande oportunidade. Mas ele não teve a ousadia de fazer aquilo que a humanidade já fez dele. Como o primeiro Papa. Sabe o que é que ele disse? Vocês estão a olhar para nós. Porquê é que vocês estão a olhar para nós, israelitas, maravilhados disto? Ou porquê é que fitam os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Acha que foi por nós? Acha que foi por nossa mensagem, pela nossa capacidade, pela nossa ideia, porque nós temos piedade, santidade suficiente para trazer este homem à fé e trazer este homem à cura? Não olhem para nós não somos capazes disso. Se para o exercício da fé Pedro tinha dito para fitar os olhos neles, igreja, para o exercício da fé, agora, para receber louvor e glória, ele está a dizer e a apontar para Deus.
Ele diz o seguinte, e ele adiciona aqui uma parte muito importante no versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais. Esta era a identificação de quem tinha feito as coisas. E eles sabiam muito bem que era o Deus de Jacó, de Abraão, de Jacó, de Isaac e Jacó. Eles sabiam muito bem. Esta era a nomenclatura do Deus dos judeus. Pois glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Ouçam, Pedro está a ser tão assertivo, tão direto, está a ser tão direto nas coisas, porque nós nunca sabemos quem está a ouvir a nossa mensagem. Nós nunca sabemos quem está a ouvir a nossa mensagem. E é necessário que as pessoas entendam o quão longe nós estamos de Deus pela nossa própria carne, pela nossa própria capacidade, pelo nosso próprio poder, pelo nosso próprio entendimento, porque a nossa incapacidade é irrefutável. Nós não conseguimos buscar a Deus, nós não conseguimos nos ligar a Deus. Quem nos liga a Deus é o próprio Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, que nenhum de nós previu, nem pediu, nem projetou. Isso é um projeto de Deus para nos salvar. Inclusivamente os discípulos tiveram a oportunidade de chamar a atenção a Jesus quando ele disse: não, mas convém que eu vá a Jerusalém, porque eu tenho que ser maltratado, entregue nas mãos dos fariseus e dos sacerdotes e das autoridades, e eu seja maltratado e morto. E Pedro disse: não vais nada, mas o que é isso? Por isso nós nunca projetámos isto. Nós somos pessoas de coração mole, mole para o pecado, mole para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Porque até nisto que era bom para nós, que era a única oportunidade de nós termos salvação, nós como humanidade, representados na pessoa de Pedro, dissemos ao Senhor Jesus: não vás morrer naquela cruz. Nós fazemos isto de outra maneira. Por isso é que ele disse: para trás de mim, Satanás, que me escandalizas, que me fazes tropeçar, porque na realidade eu amo-vos. Mas essas tuas palavras são o contrário. O meu amor por vocês é eu dar a minha vida por vocês. Porque senão vocês não têm parte com Deus. Vocês não têm essa capacidade, vocês não têm esse poder. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. No momento em que Jesus foi posto na prateleira com um homicida, e o próprio Pilatos, porque não estava contente com aquele julgamento, não estava contente com aquele momento, estava a tremer, inclusivamente pelas palavras da sua esposa. Por isso mesmo ele lavou as mãos, mas ele disse: olha, eu vou arranjar aqui um método, porque ele nem conseguia dormir. Eu vou arranjar aqui um método. Eu vou pôr aqui um homicida, porque eu vou lembrá-los que nesta altura eu solto-lhes sempre um prisioneiro. Eu vou pôr um homicida que é mau e Jesus, e eles vão aceitá-lo, porque o que é que ele fez? Disse algumas coisas que ele não gostaram de ouvir. Misericórdia, eles vão aceitar. E foi isto que fez. E é o que Pedro está a dizer. Pedro não deixa uma para trás. Pedro está a mostrar-lhes na cara o quadro daquilo que eles viveram há uns meses atrás. Vocês negaram aquilo que Pilatos, vocês traíram Jesus, que foi glorificado por Deus. Vocês negaram aquilo perante Pilatos, quando ele decidiu soltá-lo, e vocês preferiram um homicida ao invés de soltar o santo e o justo. Pedro declarou-lhes a negação pessoal da pessoa de Cristo. No versículo 15 diz: de sorte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e do que nós somos testemunhas. Isto era uma coisa claríssima para todos aqueles que estavam a viver aquele momento. Eles tinham aquilo tão bem presente na sua mente. Tinham passado apenas 2-3 meses. Eles tinham bem presente Jesus a ser morto numa cruz, e passados 3 dias um alarido enorme entre a gente a dizer: ele ressuscitou, já não está no túmulo, o túmulo está vazio. E depois de repente alguns começaram a vê-lo, e aquilo era verdade, aquilo era uma realidade, que todos eles se fizeram testemunhas. Pedro declarou-lhes a responsabilidade na morte de Jesus, quando disse que eles testemunharam da sua morte e eles mataram o autor da vida.
Isto é tão esquisito, não é? Quem é que consegue matar o autor da vida? Porque ele pode dar vida a si, mesmo se ele é o autor da vida, não morre. Por isso diz que a morte não conseguiu prendê-lo, controlá-lo, detê-lo. Ele é o autor da vida. Então declarou Jesus como o autor da cura testemunhada, porque ele diz assim: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. E esta é uma declaração que todos temos nós que fazer. Porque no tempo em que nós ainda não aceitámos Jesus Cristo, ainda não percebemos o que é nos arrependermos, nós andamos num tempo de ignorância, mas é necessário nós irmos ao arrependimento. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Sabe o que é que isto quer dizer? É a tal loucura. Como é que o plano de salvação de Deus é matar o seu próprio filho? Sabe o que é que isto quer dizer para os gentios? É loucura. Não consigo entender. Isto sai fora do quadro de entendimento. Não consigo entender. Sabe o que é que os judeus diziam? E isto é vergonha para nós. Então o Deus que nós testemunhamos alguma vez enviar o Cristo, e esse Cristo era o seu filho, e nós matámo-lo. Isso é uma vergonha para nós. Jamais nós vamos anunciar isso. Jamais. Então Pedro declarou-lhes uma oportunidade de redenção. Ele mostrou-lhes que era necessário que isto acontecesse, mas que era o plano de Deus. E ele deu-lhes um escape, disse: e isto, tudo o que eu apresentei, vocês terem negado o justo, declarado que ele era digno de morte, de terem matado e serem testemunhas disso, tê-lo preferido um homicida ao invés dele. Mas isto vocês fizeram num tempo de ignorância, ainda antes de vos ser pregado o Evangelho. Então ele estava a abrir uma porta de escape para eles, para que eles pudessem voltar o caminho, mudar o curso de vida. E por isso ele começa com as palavras do Evangelho: arrependei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ouça, não há muito para onde nós vamos poder ir. Quando nós falamos de Evangelho, nós estamos a falar de arrependimento. E quando nós estamos a falar de arrependimento, nós estamos a falar de mudança de vida. Um paradigma completamente diferente de vida daquilo que nós tínhamos. Os nossos desejos estão submissos à vontade de Deus. As nossas vontades têm que estar sujeitas àquilo que faz glorificar a Deus. Irmãos, isto não é fácil, mas também não é impossível. Sabe porquê que não é impossível? Porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar dia após dia a nós mostrarmos a Deus que estamos arrependidos, que estamos a converter-nos. Por isso é que ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. E este é um trabalho que nós fazemos dia após dia, que nós chamamos muitas vezes de santificação, que é proceder em quê? Em direção àquilo que o Senhor tem dito para nós sermos e fazermos, para que Ele possa ser glorificado. Sabe o que é que essa transformação faz na vida das pessoas? É o milagre que atrai. Para que a igreja possa levantar-se através de uma ou outra pessoa e pregar o Evangelho do arrependimento que transforma. Então nós podemos continuar a usar este padrão através do poder do Espírito Santo, porque ele está a transformar pessoas. E esse milagre de transformação é para ser visível lá fora. E é essa transformação que vai atrair as pessoas a ouvir o Evangelho. E é o poder do Espírito Santo que nos vai fazer levantar e pregar o Evangelho sem vergonha alguma, sem temor algum pelo homem, mas em temor a Deus. E por isso nós temos que dizer às pessoas que não conhecem Cristo que eles estão mal diante de Deus, estão em pecado diante de Deus. Deus está irado com o seu pecado, mas também tem os braços abertos na pessoa de Jesus Cristo para os santificar, para os purificar e justificar de todo o pecado. E Ele é digno de o fazer. É Ele que é o único digno de fazer. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui acima e que nós possamos ficar com este pensamento de que nós somos igreja hoje em dia e a nossa missão ainda é esta: sermos transformados por Deus de facto, e de facto sermos um milagre de transformação à vista dos outros, para que as pessoas se sintam atraídas, para que lhes possa ser pregado o Evangelho, para que eles abram o coração, haja oportunidade de pregarmos o Evangelho tal qual como ele é, sem espinhas,